Olá, tudo bem? Estamos fazendo agora essa transmissão ao vivo para propor o debate aí e também fazer uma releitura da linha do tempo do serviço social, dentro da perspectiva dos fundamentos históricos, teóricos e metodológicos da profissão. Então eu construí um texto aqui, fazendo um levantamento dos principais fatos históricos a nível mundial e também depois trazendo para a história brasileira a respeito dos principais fatos históricos relacionados aí ao surgimento da profissão, ao surgimento do serviço social. A primeira coisa que nós devemos analisar quando se trata de gênese do serviço social, surgimento da profissão, é a questão do capitalismo. Então, o capitalismo ele tem origem aí no século 13, 14, 15, como entendido e praticado como ele é hoje. Eu tenho um vídeo que eu gravei, está disponível aí no YouTube, sobre o capitalismo com o seguinte tema: do capitalismo primitivo ao capitalismo cognitivo. E o vídeo que foi gravado recentemente também sobre assistencialismo e assistência social, as diferenças entre um e outro, já estão disponíveis também no YouTube. Vou postar aqui na página do Serviço Social Brasil mais tarde. E agora esse é sobre a linha do tempo. Então o capitalismo surgiu aí no século 13, 14, mas o surgimento do termo, da palavra, o entendimento dessa palavra, o surgimento, a utilização pela primeira vez dessa palavra, foi num romance de William Thackeray, em 1854, e foi utilizado pela primeira vez. Então daí ele se desenvolveu, o capitalismo se desenvolveu com a Revolução Industrial na Europa, e ele teve origem na formação burguesa, ou seja, havia a classe nobre e os plebeus, e entre as duas classes havia a classe que não era nem nobre e nem era súdita, nem fazia parte de nenhum feudo, nenhum reino, trabalhava com comércio. Então esses comerciantes deram origem à burguesia. A burguesia foi formada principalmente por comerciantes e por profissionais como alfaiates, sapateiros, profissionais que começaram a acumular o capital através do comércio e da produção. E depois, aliados a eles, foram os banqueiros e outros aspectos das grandes navegações e do transporte desses bens produzidos. Então, em 1854 surgiu e foi utilizado pela primeira vez o termo capitalismo. Em 1869, aí dentro dessa linha do tempo do serviço social, surgiu a primeira sociedade de caridade da Inglaterra, né? A Sociedade de Organização da Caridade. Em 1884 foi fundado o primeiro centro de ação social em Londres por um pastor chamado pastor Samuel Barnett. Em 1982 foi fundada em Nova York a primeira sede da Sociedade de Organização da Caridade por Josephine Shaw. E em todos os Estados Unidos foram fundados, então, e no mundo, 180 sedes dessa organização. Ela cresceu bastante. Ela tinha como princípio a benevolência, a caridade, a filantropia, né? Em 1893, isso a nível mundial, foi fundado o primeiro curso de formação de visitadores sociais em Londres e também em vários outros lugares, aí também por iniciativa de Josephine Shaw. Em 1897 foi criada a Lei dos Pobres, né? Essa Lei dos Pobres já foi muito debatida em serviço social. No curso ela faz parte de uma parte do componente do currículo. Não tenho como debatê-la aqui porque ela é bem ampla e teríamos que abordar vários outros aspectos teóricos. Então aqui é realmente só um resumo da linha do tempo. Em 1897 ainda aconteceu a primeira Conferência Nacional de Caridade e Correção em Toronto, no Canadá, e quem foi a palestrante e oradora aí foi Mary Richmond. Em 1898, e nessa conferência aí do Canadá de 1897, ela propôs a criação então da Escola de Filantropia, que veio a acontecer em 1898 na Inglaterra. Escola de Filantropia Aplicada, na Universidade de Birmingham, também por iniciativa de Mary Richmond.
Em 1904, a expressão serviço social foi utilizada pela primeira vez numa escola para profissionais da assistência social, aí na cidade de Boston, nos Estados Unidos. Em 1908, então, foi fundada de fato a primeira escola de serviço social na Inglaterra, também com envolvimento e participação direta de Mary Richmond. Em 1916 foi feita então a primeira conferência de serviço social por Mary Richmond também. Em 1917, Mary Richmond então lançou o primeiro livro especificamente dentro da construção teórica do serviço social, e esse livro se chamava Diagnóstico Social. E Mary Richmond teve como aporte teórico alguns autores conservadores, por assim dizer, que nós lemos até hoje, que foi Augusto Comte, Frederic Lepley e Emily Durkheim. Então ela escreveu o livro Diagnóstico Social com base nesse pressuposto, também nas experiências que ela tinha em campo, no tratamento, no diagnóstico, no tratamento do indivíduo, né? Uma espécie de consulta no indivíduo para diagnosticar os seus problemas, seu desajustamento, por assim dizer, e encontrar um possível tratamento. Era uma certa imitação, se assemelhava muito ao conceito de medicina. Se identificava como se o problema social fosse um certo tipo de doença, era o entendimento que se tinha naquela época. Não estou aqui tecendo uma crítica, porque nada nasce perfeito, as coisas se constroem e evoluem ao longo do tempo. Então, nossa profissão, ela teve sua origem assim. Então, no caso aí, agora nós passamos aí para a história do serviço social no Brasil. Isso nós estamos falando da história do serviço social a nível de mundo. Aí, vem-se então para a história do serviço social no Brasil. Nós temos alguns eventos que aconteceram no Brasil, uma carta vinda de Portugal, uma carta régia, que tratava em 1653, que tratava da preocupação da coroa com relação aos menores, aos órfãos no Brasil. Temos algumas outras iniciativas, mas nada que realmente tivesse trazido algo vultoso, né? De 1917 a 1920, nós tivemos aqui no Brasil aqueles grandes movimentos operários que trouxeram bastante preocupação ao governo da época, levando então a seguir alguns conceitos da Igreja Católica para tentar encontrar alguma solução que calasse esses movimentos operários do Brasil, ou que oferecesse pelo menos uma resposta às suas reivindicações. Então, aí nós tivemos a nível mundial, em 1918, a Escola de Trabalho Social em Nova York. Em 1920 também teve a Associação Nacional dos Trabalhadores Sociais, que foi um novo movimento, uma fundação também em Nova York. E aqui no Brasil, foi fundada a Associação das Senhoras Católicas em 1920. E também a fundação da Confederação Católica em 1923, a fundação da Liga das Senhoras Católicas em 1923, e em 1927 foi criado o Código dos Menores. Isso numa perspectiva brasileira. Em 1932, em visita ao Brasil, a belga Adèle de Lennox, Mademoiselle, fez palestras e participou de algumas conferências em São Paulo e no Rio de Janeiro, lançando aí pela primeira vez a noção de serviço social no país. Adèle definia uma conceituação bem arraigada no contexto europeu da época, que o serviço social é o conjunto de esforços feitos para adaptar o maior número possível de indivíduos ao sistema econômico vigente. Ao regressar à Bélgica, ela foi acompanhada pela brasileira Maria Kiel e Albertina Ramos, né, que são duas precursoras do serviço social no Brasil, e elas foram as primeiras a receber a formação na área na Escola de Serviço Social de Bruxelas, isso em 1932. Então, em 1932 foi formado o primeiro curso de formação social para moças aqui no Brasil pelas Cônegas de Santo Agostinho. Em 1932 também foi fundado o Centro de Estudo e Ação Social de São Paulo. Também em 1936 aconteceu a primeira semana de ação social no Rio de Janeiro,
com envolvimento direto aí, e participação direta da Igreja Católica, por meio das suas mudanças encíclicas e outros subsídios que ela estava trazendo aí dentro das perspectivas das decisões papais. Em 1936 aconteceu o primeiro curso intensivo de serviço social no Rio de Janeiro, com duração de 3 meses. E também em 1936 houve a aprovação aí da lei número 2.497, que criou o Departamento de Assistência Social do Estado, em São Paulo. Em 1937 teve também a participação do serviço social no Serviço de Proteção a Imigrantes em São Paulo. Foi colocado uma assistência social para trabalhar nesse departamento, depois foi colocado 3. Em 1937 surgiu o Instituto de Educação Familiar e Social no Rio de Janeiro. Então nós vamos observando aqui que nesse período o eixo São Paulo-Rio de Janeiro foi o conjunto de estados, os 2 estados que deram origem, gênese às primeiras ações, os primeiros trabalhos do serviço social. Em 1938 foi criada a primeira seção de assistência social propriamente dita em São Paulo. Em 1938 também foi criada a Lei 5.025, que instituiu o Conselho Nacional do Serviço Social, também em São Paulo. Em 1938 foi criado o primeiro curso regular da Escola Técnica de Serviço Social no Rio de Janeiro. Em 1938 também a primeira turma de assistentes sociais pela Escola de Serviço Social de São Paulo. E em 1939 a abertura de 3 centros familiares em bairros pobres pela Escola de Serviço Social em São Paulo. Então, apesar de o Serviço Social ter tido formado a sua primeira turma em 1936, só mais tarde, em 1940, que ele se torna oficializado, por assim dizer. Porque essas escolas, elas não eram escolas oficializadas. Essas escolas que apresentaram o serviço social em 36, 37, 38, 39. Mas em 1940 foi fundado o curso de preparação em trabalhadores sociais pela Escola Federal de Enfermagem Ana Nery, no Rio de Janeiro. Foi a primeira iniciativa direta do governo federal, então oficializando o trabalho social dentro de uma instituição oficializada, uma instituição federal. E também em 1940 foi fundado o Instituto de Serviço Social em São Paulo. Em 1944 foi instituída a portaria número 25, que tratava da inclusão do serviço social na Previdência. Foi quando o serviço social começou a fazer parte dos trabalhos da Previdência. Em 1946 foi instituída a Lei 9.632, foi a fundação da PUC de São Paulo, incorporando a Escola do Serviço Social de São Paulo, aí dentro dos cursos de nível superior da PUC, no estado de São Paulo. Aí nós vamos para 1947, foi aprovado em Assembleia Geral da Associação Brasileira de Assistentes Sociais, ABAS, o primeiro Código de Ética do Assistente Social, aí em 1947. Também em 47 teve o primeiro Congresso Brasileiro do Serviço Social em São Paulo, pelo CEAS, em 1957 foi instituída aí a Lei 38.852, que foi a Lei de Regulamentação da Profissão de 57. Então, entre 57, 60, 65, não existem muitos registros ainda, não consegui fazer esse levantamento. Se existe, eu até peço aí às pessoas que apresentem para que eu possa incluir nessa construção da linha do tempo. Entre 57, nos anos de 45 a 65, há um silêncio documental do serviço social. Eu estou fazendo esse levantamento ainda, Em 61 tivemos a renúncia de João Goulart. Os Estados Unidos reconheceu o governo brasileiro de Castelo Branco, Teve o golpe militar, mesmo sem haver ainda sem de fato o governo ter sido organizado. Os Estados Unidos já aceitou, reconheceu, obviamente com interesses capitalistas. Então Castelo Branco assumiu o governo. E o golpe militar em 64 foi efetivado de fato. Já estava em andamento, mas foi efetivado em 64. E aí, dentro do golpe militar, dentro de toda essa perspectiva da ditadura, começa a acontecer então um movimento de reconceituação
do serviço social no Brasil. Os profissionais começaram a repensar as práticas e tentar então romper com a religiosidade, o conservadorismo, as práticas que já não estavam mais sendo efetivas dentro do entendimento daqueles profissionais. Alguns queriam conservar alguns princípios, alguns queriam romper com outros princípios. Então a reconceituação do papel do serviço social no Brasil iniciou-se praticamente em 1965 e terminou em 73. Durante esse processo, 3 perspectivas foram tidas como norteadoras do processo. A perspectiva modernizadora, que queria romper com o conservadorismo, com as práticas do positivismo, do funcionalismo, e depois dela teve a reatualização do conservadorismo, ou seja, queriam romper com algumas coisas, mas queriam retomar alguns processos que tinham alguns componentes teóricos que tinham sido superados. E depois dela tivemos então a reatualização, e depois da reatualização do conservadorismo, a intenção de ruptura, que veio trazer, ainda que de uma forma equivocada e superficial, as abordagens do materialismo histórico e dialético, né, que vão ser incluídos dentro dos conceitos teóricos profissionais. Então, em 1967, nós tivemos a promulgação da Constituição, que é conhecida por alguns como a Constituição Militar, e o presidente na época foi Arthur da Costa e Silva, que assumiu. E nesse período nós tivemos, em 67, o Seminário de Araxá, em Minas Gerais, que tratou da teorização do serviço social, dos aspectos teóricos. Em 1970 tivemos o Seminário de Teresópolis, no Rio de Janeiro, que veio tratar então da metodologia do serviço social. Em 78, o Seminário de Sumaré, que veio tratar da cientificidade do serviço social. E depois, em 84, o Seminário de Alto da Boa Vista, no Rio de Janeiro. Os 2 últimos não tiveram tanta repercussão. O Seminário de Araxá e o de Teresópolis foi o que trouxe mais repercussão e realmente apresentou medidas. E nesse período entre 1969 e 74, nós tivemos o período mais rígido da ditadura militar no Brasil, que foi o período do presidente Emílio Garrastazu Médici. O Médici foi o presidente que mais trouxe, naquela época, crescimento para o país em questões econômicas, mas também foi o que mais perseguiu nesse período. 1.400 funcionários públicos foram cassados, muitos juízes, políticos, promotores, muita gente foi caçada e muita gente foi morta nesse período. Foi o período também que tivemos os movimentos revolucionários armados no Brasil e que trouxeram grandes épocas de violência, de tortura, e mesmo assim o serviço social estava trabalhando a reconstrução do seu aporte teórico dentro desse período, como vocês viram. Para cada um desses itens que eu estou falando aqui, por exemplo, o Seminário de Araxá, eu tenho uma aula específica sobre ela, vou gravar um vídeo posteriormente. O Seminário de Teresópolis, o de Sumaré, o de Alto da Boa Vista, falando sobre os aspectos teóricos, metodológicos, científicos, técnicos operativos dessa época. Não dá para falar sobre todos eles aqui, porque um deles apenas já daria um vídeo completo, né? Então, em 1986, foi elaborado aí o Código de Ética da Profissão. Em 1988, a Constituição Cidadã foi aprovada aqui no Brasil. E aí nós tivemos em 1990 a introdução ou reintrodução dos aspectos do liberalismo, que veio a se chamar neoliberalismo, e a refilantropização do serviço social ou do social, como bem destaca Yamamoto. Essa refilantropização vem tratar das questões do terceiro setor no Brasil e da privatização e da transferência das responsabilidades do Estado para o setor privado. Yamamoto discursa muito bem a respeito disso nos seus livros, e recomendo a leitura.